Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. É esse o deserto que você se encontra, talvez. Uma angústia, um desespero, uma sensação tão terrível de fim de tudo acabou, tudo desmoronou. Jó perdeu tudo. Jó literalmente perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens e tudo. Então esse desespero tomou conta dele. Pereça o dia em que eu nasci. Ele amaldiçoou do seu nascimento. E quem disse, né, nasceu um homem. Porque ele já não se sentia mais um homem, não se sentia mais digno. Então Jó, no meio de tudo isso, ele não pecou e não amaldiçoou Deus, mas amaldiçoou o dia do seu nascimento. O deserto é assim, eu já passei, estou passando, e com certeza, quando você sente o seu chão sair de debaixo dos teus pés, você vê que nada mais dá certo, nada mais anda para frente, tudo anda para trás. Que tudo que você faz, você perde. E o inimigo tem acesso a tudo. O inimigo literalmente tem acesso a tudo e a todos os seus amados, as suas amadas, o seu cônjuge, o inimigo levou. Seus filhos, você não tem controle e domínio. O inimigo levou. E aí você fica pensando, o que eu faço? E aí você perde o domínio de si mesmo e muitas vezes acaba fazendo o que não deveria, porque o mundo e as religiões, infelizmente, te dizem que você deve seguir o baile e viver no adultério, também arrumar alguém, né? O adultério legalizado do mundo, né? E um deserto terrível toma conta de você, porque no adultério você sabe que você está no erro, não é? E aí você tem que acreditar na palavra desses falsos pastores e profetas e bispos que dizem que eis que tudo se fará novo e as coisas velhas já passaram e tem que ser assim. Nem Jó abandonou a mulher dele. Ele falou para ela, como fala uma louca, assim tu falas, né? Então saiu a sua mulher e disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o Deus e morre. Porém, ele lhe disse, no versículo 10 do capítulo 2, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó. Então, mesmo a mulher dele agora, eu imagino, essa mulher deve ter ficado desolada porque ela também perdeu tudo. Mas ela ainda tinha o marido. Mas esse marido ali não queria amaldiçoar Deus e ela achava que deveria porque ela não conseguia se conter. Ela havia perdido seus filhos. Ela havia perdido seus bens. E o seu marido estava gravemente enfermo, cheio de chagas e feridas. Mas Jó não a abandonou e ela não o abandonou. Então o mundo diz para abandonar. Tá tudo perdido, deixa, manda embora, manda seguir a vida. Não, não é assim. Eu fico com Oséias, né? Oséias lutou por sua amada até o fim, assim como Deus faz com Israel, assim como Deus faz com a igreja. Ele luta até o fim. Infelizmente, a gente tem períodos de altas e baixas na igreja e agora a gente está na alta do joio. O joio está lindo e massacrando o trigo, né? Então o trigo não consegue ali produzir muito trigo, porque o joio está lindo. Então é a fase da igreja hoje, né? Mas quem faz a ceifa é o Senhor e a palha e o joio vai
tudo embora. Vai ficar somente os frutos. E não são esses frutos dos conselheiros da iniquidade que te aconselham a viver no erro. Então, quando você está nesse desespero do deserto, confie em Deus. Confie em Deus, porque no seu tempo Ele vai vir com a justiça. Restaure-se em Deus. Jó havia abrido uma brecha, né? Muitos dizem que não. Jó era justo, era correto, e realmente ele era. Mas a brecha foi que ele temia. Tem um versículo que ele diz: tudo que eu temia me aconteceu, me sobreveio. Então ele temia realmente perder tudo, perder os filhos, perder os bens, e ele temia muito isso, e foi exatamente o que aconteceu. Então, quando Deus nos aconselha, não temas, e esse versículo tem inúmeras vezes na Bíblia, é porque não devemos temer, porque o medo é uma frequência baixa que atrai justamente aquilo que você tem medo, vai atrair. Então Jó temia que isso lhe acontecia, e isso foi uma brecha para que o inimigo fosse lá e provasse com Deus, né? E Deus teve que permitir, porque Jó temia que isso lhe acontecesse. Então, se você temia que um dia o divórcio viria, se você temia que um dia o deserto viria, foi exatamente isso que aconteceu. Para você se alicerçar na confiança e na fé do Senhor, porque Ele dá, Ele tira, dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então confie, por mais que está difícil, está doendo, e eu sei que dói, vai passar. E Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Eu imagino que quando os amigos de Jó vieram, eles ficaram 7 dias e 7 noites com Jó, sem abrir a boca, né? E quando começaram a discutir, foi aonde surgiu os discursos de todo o livro de Jó, né? A partir do versículo... a partir do capítulo 4, né? Que os amigos, né? Começam a falar com ele, né? No capítulo 3, Jó começa a falar, que é depois de 7 dias, né? E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viu que a dor de Jó era muito grande. E aí, isso no final do capítulo 2. No começo do capítulo 3, né, diz que Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, esse sofrimento de Jó, ele durou alguns dias. E aí, quando começa o discurso ali de Jó tentar se justificar, porque ele não merecia o que estava passando, os amigos dele começaram a achar: não, você deve ter dado brecha, você deve ter pecado, você deve ter errado. Só que nenhuma das acusações dos amigos dele tinham alguma validade, porque em nada disso ele havia pecado. Ele nunca desejou o que é dos outros, nunca quis o que é dos outros, nunca roubou, nunca subordinou, sempre viveu dentro da lei, ajudando os pobres, os órfãos, as viúvas. Então, Deus, como ele temia que isso lhe acontecia, ele fazia até mais para os outros e para Deus do que é pedido. Então, ele traz isso como justiça própria, né? E a nossa justiça própria é muito falha muitas vezes. Mas quando você lê todo o livro de Jó, você vê que Jó era perfeitamente íntegro mesmo. E o período em que foi escrito o livro de Jó é anterior à lei de Moisés, porque acredita-se que Jó viveu no tempo abraâmico, por aí nessa época. Então, Jó era um homem íntegro naquele tempo já. Como pode, né? E ele não conhecia a lei de Deus, tanto é que não é mencionado nenhuma vez as leis de Deus, mas ele vivia por instinto o bem a Deus e aos próximos, o de fazer o bem. E hoje em dia, mesmo tendo a lei e tendo o Espírito Santo para nos acusar, para nos ensinar, as pessoas não entendem
que por instinto você deveria saber o que é correto. E Jó sabia. Se você lê Jó e vê as justificativas dele, é praticamente impossível achar um homem tão íntegro como era Jó, né? E isso que ele não tinha lei, ele vivia por instinto, o bem, o certo, o correto. Eu acredito que Noé também era um homem assim, porque não houve outro homem tão íntegro quanto Noé. E detalhe, no tempo de Noé também não existia lei ainda. Eles viviam por princípios e por instinto, o que é correto. Então, quando Jesus fala que a lei falhou, quando Paulo fala que a lei falhou, ele está dizendo assim, que quando eu falo para você não fazer, é porque você vai fazer. Então, a lei falhou no sentido de que quando eu pronuncio a lei, eu pronuncio o erro e isso atrai o erro, né? É óbvio. Então, quando alguém quer muito martelar em cima de outro, vai ver, porque não é sobre o outro, é sobre ele. Então, fica bem nítido isso, fica muito claro isso, né? Então, quando vem aqui discursar comigo, querendo se defender, porque é correto o erro, né? Pode ver que a pessoa está no erro. E ela está tentando fazer justiça própria. E no final, né, Deus falou com Jó. Oh, que privilégio. Jó falou com Deus, Deus falou com Jó. E isso é para poucos, raros, poucos homens tiveram esse privilégio. Então que você, no seu deserto, no seu desespero, não perca as esperanças. Tudo tem um tempo. Busque a Deus, jejue, ore, busque na palavra, busque conselheiros fiéis, né? Não conselheiros que querem que você saia do sofrimento o mais rápido possível, mesmo fazendo coisas erradas. Não siga isso, siga o seu instinto que te diz não. Pode ser para eles, mas para você, você entende que é errado. A igreja, alguns anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, a igreja evangélica não tinha esse negócio de pastores divorciados. E tanta gente casa e separa e deixa o baile levar. Parece um desespero por membros, estão aceitando de tudo. Então, baseie-se nos princípios da palavra, tá? E procure mestres e pastores e igrejas que falam a verdade. Peça pelo menos 3 versículos bíblicos com a história que realmente deve separar e deve casar de novo. Quando João Batista foi decapitado porque aconselhou que Herodes deveria se separar sim de Herodias. Esse é o divórcio que Jesus pregou, mas Jesus não poderia falar sobre isso porque ele não seria morto por isso. Isso era a pena de João. Jesus deveria ser morto por nós, pela humanidade, porque ele era o Filho de Deus e não porque está ensinando que o divórcio correto é o divórcio do adúltero. Aquelas algemas que Satanás fez, a pessoa fica presa. Então, essa segunda aliança é uma algema de Satanás que não deve perpetuar, ela deve ser quebrada, ela deve ser rompida, porque não é de Deus, nunca foi. Então, se algum pastor consegue legalizar outra forma de divórcio, eu só entendo essa. E Oséias, um dos maiores profetas, ele orou e jejuou pela sua amada Gomer até que ela voltasse dos seus amantes. Assim como Deus, através de Jesus Cristo, tem resgatado Israel pervertida e a igreja pervertida. Você é fruto dessa misericórdia. Pregue a misericórdia. Pregue com amor. Todos precisam entender essa mensagem, receber essa mensagem. Não com revolta, mas com mansidão, né? Seria difícil nos últimos dias encontrar pessoas mansas que querem aprender, mas eu acredito.
Deus abençoe, a paz, em nome de Jesus. Amém.